Graça e paz. Graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Quero mandar a paz para a nossa missionária Cida, a qual está na direção deste trabalho, desta responsabilidade a qual Deus colocou sobre a sua vida, o programa Unidos com Cristo Venceremos. Quero mandar a paz também para todos que estão em Portugal, a você que está em Portugal, a você que está na Alemanha, na França, em Moçambique, a você que está em São Paulo, Pernambuco, Serrambi, Ipojuca, Ponte dos Cavalhos, Pontezinha, Prazeres, a você que está sendo alcançada por esta voz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Fernando e agradeço a todos por esta oportunidade que o Senhor está nos dando por intermédio desta emissora, Rádio Evangélica EDM. Glória a Deus por isto. Abra sua Bíblia no que está escrito no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo, ou melhor, Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Também quero lhe convidar a compartilhar. Vá compartilhando. Convide mais alguém para estar tendo acesso a esta palavra. Deus tem uma palavra para o teu coração, em nome de Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 5, é o que vamos ler em nome de Jesus. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a cabeça estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus, que está acima de todos os deuses. Meus amados e queridos irmãos, a você que está sendo alcançada por esta voz, por esta palavra de Deus que nós lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 17, fala da queda da Babilônia, a Babilônia espiritual. A Bíblia nos mostra uma outra Babilônia, a Babilônia física,
que tinha como rei Nimrod, conforme está escrito no livro de Gênesis capítulo 10. E no capítulo 11 nos mostra a Babilônia, da qual Nimrod ele era rei. E esta Babilônia física, esta Babilônia dos tempos de Nimrod, a qual levantou a Torre de Babel, a Torre de Babilônia, Nimrod, ele era rei em Babilônia. A Bíblia, ela nos mostra que aquela Babilônia, da época de Nimrod, a qual nós vemos em Gênesis capítulo 10 e o capítulo 11, aquela Babilônia física, onde tinha Nimrod como rei, onde tinha Nimrod como governador, como um ditador, a Bíblia ela vai nos mostrar que aquela Babilônia ela tinha uma forma de pensar esta que foi adquirida por intermédio de Nimrod. Nimrod, a Bíblia diz que ele era um poderoso caçador diante da face de Deus, conforme diz em Gênesis capítulo 10. Nimrod, ele era opositor de Deus. Nimrod, ele tinha uma forma de pensar, ele tinha uma mentalidade, ele tinha uma prioridade. E esta forma de pensar, esta mentalidade que Nimrod tinha, ela foi passada para os habitantes daquela região. Ela foi passada para a Babilônia. Então a Babilônia, do tempo de Nimrod, ela adquiriu um pensamento, ela adquiriu uma forma de pensar. Babilônia tinha uma mentalidade, Babilônia tinha uma forma de pensar que era contra, que era inversa à vontade, ao pensamento de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 9, nós vemos que Deus, ele passou para Noé o pensamento que ele tinha, o propósito que ele tinha. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 1 diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Aleluia! E enchei a terra, cresçam, se multipliquem, encham a terra, povoem a terra. Este era o pensamento de Deus. Esta era a mentalidade de Deus. Este era o propósito, o objetivo de Deus, que Noé, juntamente com a sua família, eles povoassem a terra e eles se espalhassem sobre a terra, porque eles se espalhando, eles levariam a palavra de Deus, eles levariam a mensagem de Deus para aquele povo. Porém, nós vemos em Gênesis capítulo 11, quando Nimrod, ele traz uma outra mentalidade. Nós vemos Nimrod em Gênesis capítulo 11, ele trazendo uma mentalidade, um princípio, um pensamento que era oposto, que era contrário ao pensamento de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 1 diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 2: E aconteceu que, partindo eles do Oriente,
acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Versículo de número 3. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Você percebe que Babilônia tinha um princípio? Você percebe que Babilônia tinha uma prioridade? Você percebe que Babilônia tinha uma mentalidade? Você percebe que Babilônia tinha uma forma de pensar que era oposta, que era contrária à vontade de Deus, ao pensamento de Deus, aos princípios de Deus. Babilônia tinha um princípio que era contrário ao princípio de Deus. Babilônia tinha uma filosofia, uma ideia, um pensamento que era contrário ao pensamento de Deus. Babilônia tinha, aleluia, glória a Deus, Babilônia tinha a luxúria como prioridade. Babilônia tinha o dinheiro como prioridade, o materialismo, a fama, a glória, a carnalidade como prioridade. Babilônia tinha uma forma de pensar, uma ideia que era contra a vontade de Deus. Depois, nós vemos que a Babilônia física, ela vem na liderança de Nabucodonosor, invade Jerusalém, leva os judeus cativos para a Babilônia. Anos depois, na liderança da Pérsia, o rei Ciro, o rei persa, invade Babilônia, devasta a cidade, destrói a cidade, arruína a cidade e liberta o povo de Deus. Libertação esta que Deus, ele já havia profetizado que o povo dele seria liberto das garras de Babilônia, conforme diz no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 1, diz assim, Isaías capítulo 45, versículo de número 1 e o 2. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aleluia! E as portas não se fecharão. Versículo 2: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Louvado seja Deus! É uma promessa de Deus. 200 anos antes do nascimento de Ciro, Deus, ele já anunciava que iria levantar o rei Ciro, o rei persa,
para libertar o seu povo do cativo, da opressão babilônica. Este é o Deus da Bíblia, o Deus que conhece o meu e o teu futuro, o Deus que conhece a minha e a tua história, o Deus que quando promete Ele cumpre, o Deus que diz que quando Ele vai fazer, Ele faz. E a Bíblia vai nos mostrar no livro de Esdras que quando Ciro ele invade Jerusalém, ele liberta o povo de Israel, assim como Deus havia prometido. Aleluia! É por isso que a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 10, versículo 37 de Hebreus: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é quem fez a promessa. Fiel é Deus que te prometeu. Arrebenta-se tudo, mas o que Ele prometeu que ia fazer na tua vida, Ele vai fazer. Aleluia! Aleluia, aleluia. Levante-se quem quiser se levantar, fale quem quiser falar, mas Deus, Ele te fez uma promessa, e esta promessa é prego batido e ponta virada. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vimos Deus, Ele cumprindo na íntegra a sua promessa. Como nós falamos, vimos a Babilônia física levando o povo de Deus como prisioneiro. Daniel, Ezequiel, os 3 jovens da fornalha foram levados cativos, foram levados prisioneiros. Como nós falamos, os medos e os persas, na liderança do rei Ciro, invade Jerusalém, ou melhor, invade a Babilônia. Liberta o povo de Deus, destrói a cidade babilônica. Porém, a Bíblia também nos mostra outra Babilônia, a Babilônia do capítulo 17 de Apocalipse, onde é uma Babilônia espiritual. É uma Babilônia que o olho físico não pode ver. E esta Babilônia espiritual, a exemplo da Babilônia física de Nimrod, de Nabucodonosor, esta Babilônia espiritual também tem um pensamento. Esta Babilônia espiritual que está atuando no mundo, ela tem uma forma de pensar, ela tem uma mentalidade, ela tem uma ideia, ela tem um princípio, ela tem um propósito, que é colocar o povo contra Deus, que é conduzir o povo a viver uma vida contra a vontade e a palavra de Deus. A Babilônia espiritual que atua hoje no mundo, ela tem a luxúria, ela tem o materialismo, a busca pelo materialismo, a busca pela fama, a busca pela glória,
a busca pela exaltação, a busca desenfreada pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pela posição, pela glória, pela fama, pela luxúria. Este é o princípio da Babilônia espiritual. Da Babilônia que nós vemos no capítulo 17 de Apocalipse. A Babilônia espiritual que embebedou o mundo com a prostituição espiritual. A Babilônia espiritual que tem como princípio levar as pessoas a agirem, a pensarem contra a palavra de Deus. E nós vemos em Apocalipse 18 um chamado de Deus para sair da Babilônia, para sair deste princípio babilônico. Apocalipse 18:4 diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. O Espírito Santo de Deus, ele faz este chamado para você que está sendo alcançado e alcançada por esta palavra. Sai de Babilônia, saia desta mentalidade, saia desta busca, busque a Deus, busque a presença de Deus. Aleluia! Sai dela, povo meu. Lembre-se, Babilônia tem uma mentalidade, uma forma de pensar que é contra o pensamento, a palavra, os princípios de Deus. E a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Aleluia, aleluia. O princípio de Deus diz, primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Deus é prioridade. No princípio babilônico é diferente. A prioridade é o materialismo, a prioridade é a luxúria, a prioridade é a glória, a prioridade é a fama. No princípio de Deus, a prioridade é Deus. O primeiro lugar em tua vida é de Deus. Deus, ele é tudo e está acima de tudo na sua vida. Mas vivemos em uma sociedade onde Deus não é prioridade. E é por isso que o mundo está desta forma. Porque Deus não é prioridade na vida de muitas pessoas. Isto é um princípio de Babilônia. Colocar Deus em segundo lugar. Colocar Deus em terceiro, quarto, quinto lugar. É o princípio de Babilônia. É o pensamento de Babilônia. Não é o pensamento de Deus.
pensamento de Deus é: ouve, ó Israel. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aleluia. Princípio de Deus. Deus é o primeiro na tua vida. Princípio de Deus. Deus tem a primazia, o primeiro lugar. É o governante, é aquele que governa a tua vida, é aquele que te diz o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Deixa Deus governar a tua vida. Aleluia. Princípio de Babilônia é diferente. E Deus, Ele chama a você que está do outro lado ouvindo esta palavra. Apocalipse 18 e 4. Sai dela, povo meu. Saia desta mentalidade. Saia desta busca desenfreada por coisas que não traz a verdadeira paz para o teu coração, de coisas que não preenchem a tua alma, de coisas que não satisfaz ao teu espírito, e busque a Deus. E a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 19 de Apocalipse a queda, a derrota, a destruição desta Babilônia espiritual e a vitória do povo de Deus e a vitória da igreja e a vitória dos eleitos. Aprendemos no livro do Apocalipse que a vitória é do povo de Deus. Eu não sei qual é a tua batalha. Eu não sei qual é a tua peleja. Eu não sei qual é a tua luta. Mas a vitória é tua em nome de Jesus. Está escrito em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20 e o versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 17, diz assim: nesta peleja, nesta guerra, nesta batalha, não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Aleluia, aleluia, aleluia. A vitória é tua. Eu não sei qual é a tua batalha espiritual. Eu não sei qual a tua guerra espiritual. Apocalipse capítulo 19. A queda de Babilônia. A queda de Babilônia. Alegria e triunfo nos céus. Apocalipse 19, 1 ao 10. Apocalipse 19, 11 em diante mostra a vitória de Cristo sobre o império, a besta, o falso profeta, o império das trevas, o império babilônico. A vitória é do povo de Deus. Que Deus continue te abençoando
e me abençoando em nome de Jesus. A vitória é tua. Aleluia. A vitória é tua pelo sangue de Jesus.